Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui comigo, com a Alex André. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui muito especial, nosso bate-papo com o diretor de Relações com Investidores da Infracommerce, Marcelo Corber. Muito obrigado pela presença. Os parabéns pelos resultados, né? Os resultados, para quem acompanhou, foram muito bons, né? E a gente vai falar, lógico, de passado, mas acho que o grande bate-papo aqui é sempre a gente falar de futuro, né? De perspectivas. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Eu acho que antes de começar, a gente sempre é bom apresentar o Marcelo, né? E também, para quem não conhece a Infracommerce, um resumo, né? Talvez, que é um IPO mais recente, né? Uma história mais recente. Acho que é importante a gente estar todo mundo na mesma página e depois a gente fala um pouquinho do que foi antes, né? O que foi 2022. E a gente sempre brinca, a gente já terminou o primeiro trimestre, então já temos um quarto aí do ano já caminhado. Sim, né? Sim, verdade. Muita coisa para acontecer, né? Ainda, mas o ano já deu uma passada. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que para começar, como você pediu, uma introdução breve sobre mim. Eu sou um profissional de RI, de RI puro, assim, né? Tem muitos RIs que são RIs de algum setor, né? Assim, não tô falando que é bom ou que é ruim, né? Mas tem RI de construtor, RI de tecnologia. Eu sempre fui muito multissetorial, então eu já fui de concessão de rodovia, de agronegócio, de supermercado, de tecnologia, incorporação imobiliária, eu já dei uma rodada, então eu sempre fui mais RI do que um profissional de algum setor especificamente, né? Então eu já tô há 15 anos nessa brincadeira, né? Comecei na MZ, que é a consultoria maior, que hoje faz site de todo mundo e tal. Passei por esses setores todos e passei por um IPO na Curi, passei por uma empresa maior. Já pegou IPO, Mateus, já pegou fechamento de capital, já peguei tudo. Bom market, já pegou bear market. Já peguei tudo. Inclusive a Arteris, que era a antiga OHL Brasil, concessionária de rodovia, foi um fechamento de capital. Foi uma OPA de fechamento de capital. Aí fiz o IPO, então eu peguei os carimbos do RI, assim, de todos os lados, né? Fiz o IPO da Curi, peguei lá o Mateus com o seu Wilson, que é um empreendedor icônico, né? Um cara super legal. E agora eu tô nessa caminhada aí com você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. E parou na Mateus aqui em São Paulo? A distância, então, esse era um tema. Assim, a verdade é que eu viajava muito, né? Eu tava... E não é uma viagem Rio-São Paulo, né? É uma ponte aéreazinha, assim, um pouquinho mais comprida, porque são 3 horas e meia cada perna, né? Então eu acabava tendo que ficar mais dias e tal. Mas era muito legal, porque... o Mateus é muito aquela coisa de viver a operação do supermercado, do dia a dia, do chão de loja ali, né? E seu Wilson é um cara fora do sério, assim, que foi muito legal ter tido essa oportunidade. Inclusive, aproveitar aqui e já fazer um jabá, né? Dar os parabéns, que hoje acabou de sair os resultados de varejo, né? No ano de 2022. E parece que o Mateus está subindo no ranking. Ele chegou, tá em terceiro. Entre vendas no Brasil, né? Em termos de receita Foi total. uma história engraçada, né? Porque o seu Wilson nunca gostou de exposição, né? Ele sempre foi um cara muito discreto, mas chegou um momento do tempo que ele foi obrigado a se expor porque ele era uma companhia aberta. Aí ele começou a participar desses rankings. E de repente, um mercado do Maranhão que ninguém conhecia, é um quinto maior do Brasil. Todo mundo o quê? No ano seguinte, quarto. Agora, terceiro. Então, agora só tem Açaí, Carrefour na frente. E, amigo, eles que se segurem, porque o seu Wilson não tá na brincadeira, não. Mas, mais recentemente, então, depois dessa aventura aí no Mateus, que foi muito legal, eu me juntei à Infracommerce. Isso em meados do ano de 22, né? Foi, mais ou menos no meio ali do ano de 22, julho de 22. Já... num período pós-IPO, né? Então, a Infracommerce, para quem não conhece, primeiro, é uma empresa menos conhecida também, pela própria natureza da atividade, né? Sim. A gente faz, como o próprio nome diz, né? Infraestrutura para e-commerce, né? Infracommerce, a gente faz desde a parte de tecnologia, que você pode chamar da plataforma, ou site, o capturador de pedidos, né? Passando por meios de pagamento digitais, passando por BI, dados, inteligência artificial, até a última ponta de logística, fulfillment e entrega, a gente faz tudo para grandes marcas e grandes indústrias, grandes e pequenas, a gente conseguiu ultimamente abrir isso um pouco mais. Então, clientes como Nike, como Samsung, como Motorola, Montblanc, Cartier, enfim, tem Nespresso, tem uma porrada de clientes muito legais que a Infracommerce atende, mas o que eu digo da natureza da atividade, assim, é uma empresa que meio que é paga para ficar
por trás do bastidor. A gente nunca pode aparecer, nem pode querer aparecer mais que o nosso cliente. O mérito, óbvio, sempre é dele, tem que ser dos clientes, né? Mas a gente tá por trás de grandes operações. Você chegou dentro do prazo, não, que bom que a Nike entregou no prazo, né? E não... Exatamente. Exatamente. E se tem um e-commerce maravilhoso, com uma super taxa de conversão, com uma taxa de recorrência, com todos os KPIs do e-commerce maravilhosos, mérito da Nike e né, dos executivos de e-commerce, da Samsung, da Nespresso, enfim. E a gente tá ali, assim, apoiando a operação toda, mas a gente tem um pouco desse desconhecimento do público em geral, por a gente, apesar de trabalhar com grandes marcas, estar sempre atrás nos bastidores prestando esse serviço. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é que o próprio IPO, quando foi feito lá em maio de 2021, ele entrou naquela extinta regra, né, que agora não existe mais, da CVM 476, que foram aqueles IPOs que as pessoas físicas não tiveram acesso. Né? Então, foi só para investidor qualificado, então gestores e fundos tradicionais, e também investidores pessoa física, mas que tenham R$1 milhão ou mais comprovados de investimento. E, claro, não é o caso da maioria, do grosso do investidor de pessoa física. Então, a Infracommerce com um período de 18 meses sem poder ser negociada por esse tipo de investidor, e passou, então, a ser negociada a partir de 7 de novembro do ano passado, de 2022, quando essa restrição caiu depois dos 18 meses. E aí a gente começou um trabalho mais ativo, né? A gente fez até um eventozinho lá na Bolsa, a gente conversou aqui com vocês, com outras casas e tal, para realmente mostrar que esse momento tinha chegado e que as pessoas podiam, então, passar a ser acionistas da Infracommerce. Então, um IPO recente, como eu estava falando agora há pouco, maio de 21, com algumas dessas particularidades de ser um negócio menos conhecido, um negócio B2B no final, em que você presta serviço para grandes empresas, mas um modelo de negócio super inovador, disruptivo, e que já passou, já navegou pelos principais momentos que você teria vamos dizer assim, de dificuldade de crescimento de uma empresa que se propõe a fazer isso. Então, a Infracommerce nasceu em 2012 com essa proposta de ser one-stop shop para e-commerce, né, de alta performance, né, não para ser um e-commerce qualquer que você abre sozinho, com um nível de serviço baixo e tal. A ideia é que as grandes marcas e grandes empresas consigam competir com o nível de serviço de grandes players como o Mercado Livre, como o Amazon. De alto valor agregado, né? De alto valor agregado o serviço, mas com um alto nível de complexidade também. É isso que às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender. Porque, para fazer um e-commerce é só ter o site, você contrata a Stone para falar de uma empresa listada para fazer o seu meio de pagamento, você contrata a ClearSale para fazer o seu antifraude. Vende no Mercado Livre, sei lá. Tá tudo certo, assim. Ok, né? Como o pessoal fala, no 80/20, se o seu setup for eu quero ter um e-commerce, né? Ok, você vai conseguir fazer. Agora, você vai conseguir competir vai ter um parrudo, com o que o Mercado Livre faz de entregar no mesmo dia, ou de entregar no dia seguinte, ou de ter uma logística reversa super poderosa que consegue te devolver o dinheiro ou o produto em menos de 48 horas, que é um processo, né, super complexo que você tem que colocar conciliação financeira, bancária, impostos, logística, tudo para funcionar ao mesmo tempo e fazer esse produto ou esse dinheiro voltar para a conta do seu cliente. Então, quando você levanta a tampa do e-commerce, existe muito mais complexidade do que num olhar simplista a gente pode achar que com 3 ou 4 fornecedores você faz. Você faz, verdade, né? Mas o que a gente brinca lá é assim, se você quiser vender iPhone enrolando em papel higiênico e fazendo shipping, né, em 15 dias, ok, você vai conseguir fazer. Agora, você quer ter alguma chance de competir nesse mundo em que a demanda é por entrega no mesmo dia ou em 48 horas, né? É um altíssimo nível de serviço, sem fricção, uma plataforma que funciona de forma unificada, como esses caras grandes funcionam, é meio difícil você pensar que você vai conseguir fazer isso sozinhos, né? Então a ideia da Infracommerce desde o começo sempre foi uma coisa meio Robin Hood, assim, né? Juntos somos mais. O grande sonho do Kai, do nosso fundador e CEO, lá atrás era
O dia que eu juntar 500 empresas, 500 marcas e construir um ecossistema com escala de GMV, né? O GMV, para quem não sabe, é o montante total daquilo que a gente transaciona dentro das nossas plataformas. Não é efetivamente a nossa receita. A nossa receita é um percentual em cima do GMV, exatamente, sim. O take rate. Mas por que esse GMV é importante? Porque ele dá justamente o tamanho da nossa robustez. Quanto mais transaciona... Né? Quanto mais transaciona, mais escala eu tenho. Então... Por que o Mercado Livre consegue ser, por inúmeros motivos e por grande competência deles, mas assim, por que o Mercado Livre consegue ser tão competitivo na logística deles? Porque eles pagam um frete que é tranquilamente 50%, 60%, 70% mais baixo do que um pequeno e-commerce que faz poucos pedidos. Tem avião próprio, por exemplo. Né? Eles têm avião próprio, eles têm pra agora... encher lá é mais fácil. Para ir num nível de complexidade até menor, assim, vamos imaginar que você quer mandar pelos correios, ou que você quer mandar por uma transportadora. Com o volume que eles têm de múltiplas dezenas de bilhões de reais, eles têm naturalmente um poder de barganha... O custo marginal ali muito menor. Então, assim, a ideia da Infracommerce é essa. Então, a gente se propôs lá atrás a virar essa máquina, né? E quando eu falei no início do raciocínio, a gente passou pelos passos e pelas dificuldades de crescimento, é que lá no começo, em 2013, 14, 15, isso era só uma ideia, né? O Caio era só um empreendedor visionário que estava sentando com algumas empresas e algumas estavam apostando nele e outras não, mas ele ainda não tinha essa escala de fato para oferecer, né? Ele tinha que passar por um período de crescimento forte. Aqui no Brasil ou ele estava lá fora? Aqui no Brasil. Ele veio empreender aqui no Brasil. Ele foi... CTO, COO de algumas operações de e-commerce de moda na Alemanha. Ele começou a trabalhar para um fundo de venture capital e foi trazido para uma operação de e-commerce no Brasil, na época o Brands Club, se eu não me engano. Aí ele falou, opa, aqui tá para ganhar dinheiro. E aí ele tinha alguma participação ali também, acabou sendo vendido para Naspers, que é um fundo, um VC grande. E aí ele ganhou um tempo ali de earnout, ele tinha que ficar um ano ali fora do mercado e para pensar o que fazer. E quando ele pensou, ele falou, cara, ele trabalhou com muitos e-commerces de moda, que na época lá, no começo dos anos 2000, na Europa, era a moda que depois veio para o Brasil, que era a ponta de estoque, né? Então o Brands Club era isso, eram as peças que sobravam e que os caras queriam desovar. Mas esses mesmos caras vinham provocá-lo de dizer, cara, legal, você tá me ajudando a me livrar do meu estoque obsoleto aqui, ou que tá ficando, que eu não tô conseguindo girar. Mas por que você não me ajuda, por que você não me ajuda com o core, com o meu dia a dia, com a minha venda? E foi disso que nasceu a ideia. Como eu ajudo o cara a resolver essa dor de ter um e-commerce, né, com um nível de serviço compatível com uma grande marca de moda, com uma grande marca de luxo, com uma grande marca de tecnologia, enfim, de bens de consumo, do que quer que seja. Então, começou com essa ideia, e avançou no tempo para ele precisar crescer e ganhar essa escala para que essa ideia fizesse sentido, para que de fato a gente tivesse mais perto de pagar para a transportadora o frete do Mercado Livre do que a empresa de canequinha sozinha consegue ir lá e negociar, porque aí eu consigo arbitrar isso, ou seja, eu consigo cobrar do meu cliente um valor maior do que aquele que eu pago, colocar a minha margem, e mesmo assim oferecer para ele alguma coisa mais barata do que ele teria sozinho. E no fundo, essa é a grande ideia, a grande sacada de você ter uma máquina dessa assim, unificada para rodar esse negócio, porque isso vale para tudo. Né? Vale para o frete, mas vale também para o antifraude. Né? O pessoal da ClearSale ou da Conduto ou qualquer um desses grandes antifraudes que a gente tem, quanto mais volume de transações você tiver ali, melhor preço você consegue. Né? E ao longo do tempo, esse é um exemplo bom também porque mostra como a gente foi desenvolvendo nossas tecnologias proprietárias, nós fomos construindo em cima dessas estruturas aquilo que eram as nossas necessidades. Então, eu tenho lá Conduto e ClearSale, que são ótimas ferramentas antifraude, mas eu hoje, com mais de 600 clientes na base, eu já tenho o meu próprio score de muita gente que transaciona dentro das minhas plataformas. Então, você conhece mais seu cliente. Tem algumas coisas que eu nem preciso mandar. Agora, eu vendi alguma coisa da Cartier, da Montblanc, assim, eu não vou economizar centavos ali num pedido de 30, 40, 70, 100 mil. Então, esse você vai passar no meu antifraude, no ClearSale, no Conduto e tudo. Né? Inclusive, né, você vai arbitrar ali, às vezes, no que você sabe que vai trazer a melhor chance de aprovação versus risco para o seu cliente. Né? E aí, assim, eu estou dando um exemplo de um ponto e para dar um pouco do tom do que é essa complexidade... Até a customização, né? Até a customização. A gente roda um cliente padrão com alguma coisa entre 50 e 70 sistemas diferentes, né?
que é assim, eu tive que construir todo esse raciocínio para sair daquela coisa de, você pega um site, você pega um Mercado Livre, você pega não sei o quê e tá tudo certo. Tá, mas assim, você quer entregar nível de serviço? Você quer competir com o Mercado Livre, com essa galera e ser relevante no e-commerce? Ou seja, a barreira de entrada é muito grande. É muito grande. Pra ter uma outra infra-commerce não tem como. E mais até do que ter outra infra-commerce, porque pro bem e pro mal a gente fez um movimento de roll-up muito forte, que é aquele movimento de comprar as empresas menores, e hoje a gente é meio ruim falar isso, mas assim, quase monopolista no nosso nicho, que é o nicho de full commerce, né? No Brasil e na América Latina, mas com essa ideia de oferecer escala para os nossos clientes, e a gente passou então por esse caminho e chegou hoje, no que foi agora o fechamento de 2022, 13 bilhões de GMV. É o tamanho do Mercado Livre? É o tamanho do... Não, ainda não é o tamanho do Mercado Livre. Mas também já não é uma coisa que você pode exatamente ignorar, né? Assim, quase 15 bilhões de volume já significa que a gente tem algum punch para chegar para qualquer marca e qualquer indústria do Brasil, sentar na mesa e dizer com tranquilidade, eu faço melhor e mais barato do que você sozinho. Então, essa é a grande proposta, né? E qual foi o caminhar das coisas até aqui, né? Foi essa história de crescimento. Um começo difícil, né? Porque você tinha só a ideia, você não tinha ainda a escala. E depois, quando grandes marcas começaram a aderir e esse volume começou a vir, isso avançou de uma forma muito forte. E sempre a Infracommerce teve uma característica de ser muito o que o pessoal chama no mundo de tecnologia bootstrapped, né? Assim, durante 8 anos ela levantou pouquíssimo dinheiro, né? Foram 100 milhões de reais durante 8 anos para basicamente construir toda a escala desse ecossistema. Isso pré-IPO, eu tô falando. Mas é só para dar um pouco do tom do quão pouco caixa o modelo demanda, mesmo num momento de escalada e de crescimento forte como o que a gente teve ao longo desses 8 anos. Então, por que eu falo isso? Porque no momento em que a gente vê a foto dos resultados, principalmente na última linha, estressados por juro, por despesa financeira, por tudo que a gente está olhando, é importante separar o fato de que a operação é geradora de caixa, né? E é uma operação bastante rentável, né? Isso a gente já provou em outros momentos no passado. A Infracommerce já foi lucro líquido positivo, geração de caixa positivo, mas ela teve que passar por um momento de crescimento muito acelerado. Então, acelera um pouquinho no tempo, você chega lá em 2019. Essa é uma história legal que o Kai conta, que o pessoal mais antigo lá conta, que foi uma reunião de conselho, isso é real, né? E existiam algumas propostas na mesa. Naquele momento a empresa estava com mais ou menos 150, alguma coisa entre 150 e 200 milhões de faturamento, né? A gente esse ano já chegou perto do reunião 900. Do conselho para contratar o Marcelo, né? O que a gente faz agora? Então, ainda não era. Capital, né? Ainda não era. Mas exatamente. Então, o ponto era, gente, legal, a gente construiu uma história muito legal, a gente chegou, a gente tem essa empresa aqui de mais ou menos 150 milhões de reais de faturamento, a gente ainda tá aí com uns 2, 3 bi, não lembro exatamente quanto que era de GMV processado e tal. A gente ganhou algum punch, mas a gente ainda não tem condição. Então, naquele momento, tinha oferta de fora, de private equity, de venture capital, ainda era um momento de muita abundância de liquidez do mercado, né? E a decisão que teve que ser tomada naquele momento, e o Kai fala até hoje que o slide que ele fez para os conselheiros foi: nós estamos no começo ou no final da jornada? Porque se a gente estiver no final, legal, né? Todo mundo aqui construiu uma história super legal, tiramos uma empresa do chão, né? Construímos algo legal e vamos ter uma saída boa aqui e ok. Se a gente não estiver no final, se a gente estiver no começo, de novo, num novo começo, a gente precisa acelerar esse processo de crescimento para chegar nesse punch, para chegar, no que ele falava na época, em mais de 10 bi de GMV e para chegar perto do pelo menos de 1 bi de faturamento, que é exatamente o momento em que a gente está agora, né? E agora por isso, é um novo começo. Agora, de novo. Não, agora é o momento de colocar a bola no chão. Consolidação. E consolidação. A gente atravessou aquela história de crescimento, que é a história padrão da startup, né? Você né, passa algum tempo, cresce aceleradamente, seu resultado vai sofrer um pouco, mas aí você vai se tornar monopolista no seu mercado, vai dominar, mas a gente passou por tudo isso, né? E a gente tá exatamente nesse tipping point, nesse momento de virada. Os propósitos do IPO ali queriam fazer. Cara, mais do que o do IPO, se você olhar, e isso é assim, é doido, né? Porque se você olhar para esse plano que foi apresentado em 2019,
o que não foi cumprido foi superado, né? E se você assim, se olhar o que aconteceu nesse meio tempo, assim, não era exatamente trivial entregar um plano de negócio assim, tão spot on, assim, tão em cima do laço do que foi feito naquele momento. Então, a gente superou a expectativa de GMV, que era de fazer 10 bi. A gente está muito próximo da expectativa de faturamento, apesar dele ter ficado um pouquinho abaixo, né? Mas a gente vai chegar agora em 23, e isso a gente sinalizou com um guidance de EBITDA, um guidance de CAPEX que a gente deu, mas está implícito ali que a gente passa 1 bi de receita, a gente vai estar ainda muito forte no GMV, estando líder absoluto neste modelo de negócio. Então a gente tinha outras empresas que faziam esse modelo que a gente chama do full commerce, né, que é cumprir as etapas todas. Essas empresas ou não existem mais, ou a maioria delas foi comprada por nós, né? A gente tinha basicamente 2 grandes concorrentes, a Sinapcom e a Tatix, a gente trouxe os 2 para dentro. Outras empresas de serviços acessórios mais conectados com aquilo que a gente faz. Então, uma específica de logística, uma específica de dados, né? Era a TV, que virou a Infradata, que tem inteligência artificial para reposição automática de estoque, uma série de coisas que são complementares a esse mundo do e-commerce. Então, a gente fez esse processo todo pós-IPO. Então, a gente captou o dinheiro do IPO com este propósito, fez essas aquisições todas, e agora a gente está nessa posição. Agora, 100% transparência, o que aconteceu nesse meio de caminho? A gente esperava uma janela para eventualmente fazer uma nova captação pós-IPO, né? Um follow-on, um momento de capital, sei lá, chame como você quiser, de uma magnitude importante para complementar esse processo de investimento. E na verdade tinham 2 alternativas. A gente ia ou fazer esse follow-on ou pagar com força própria aquilo que a gente gerou de dívida por conta dessas aquisições que a gente fez, né? O cenário macro não ajudou, né? Acho que assim, ninguém tinha na conta, na planilha, o 14% de juros. Talvez alguém tivesse 10%, talvez a maioria tivesse 7%, 8%, quando estava 3% lá atrás, né? Que era também 100% de transparência no nosso caso. A gente olhava ali para entre 7% e 9%, né? Foi para 14%, muito rápido. Isso, obviamente, tem o efeito de fechar completamente o mercado de equities, né? Então, a chance de captação em equity, uma captação maior, do ponto de assim, um follow-on importante, fica mais complicado. E, por outro lado, pesa a despesa financeira. Então, a gente vai para a alternativa B, que é resolver essa situação com força própria. Que a gente tem totais condições, mas que, obviamente, causam estresse se você olha para a foto do meu balanço, se você olha para a foto do que é o meu resultado financeiro, principalmente hoje, que ele ainda é muito pesado em cima do que vamos dizer, o todo da minha DRE, da minha capacidade de geração de crescimento. É a dor de crescimento. E assim, a brincadeira que a gente faz lá tem uma porrada de coisas acontecendo, e aí eu te respondi, né, que agora a agenda é outra, né? A agenda não é a agenda mais de crescimento, até porque o inorgânico não existe mais possibilidade, a gente não tem mais quem trazer para dentro. Então a agenda é de colocar a bola no chão. O que é colocar a bola no chão? É buscar todas as eficiências que a gente tem. Agora é crescer que a gente de porta chama, para dentro. Exatamente, no PMI, né? No Post-Merger Integration Plan. Então, tudo aquilo que a gente tem de sinergia para trazer, e é muita coisa. Você imagina você pegar basicamente 3 ou 4 empresas que faziam coisas parecidas e botar dentro de uma mesma sala, você sai de lá com 5 ERPs diferentes. Eu lembro quando nós visitamos lá, né? Da última vez, você lembra que você tinha mostrado que nem tinha essa energia feita 100%, né? Foi ano passado, né? Exato. Ano passado. Não, tem 2 gerentes aqui, um da Sinapcom e um da Infracommerce. Então a gente ainda estava nesse momento. E a cultura também, né? A cultura tá se formando. E, cara, tem uma coisa que para nós é muito, muito forte, que é assim, eu falei dos 50, 70 sistemas que a gente usa para tocar um cliente. E é claro que não são todos os clientes que rodam os mesmos sistemas. E também a gente tem as nossas ferramentas, tanto as proprietárias quanto as que a gente usa para rodar o nosso negócio. A gente chegou no pico dessa... E é um exemplo bom para entender o que é esse enxugamento. No pico de depois de ter adquirido essas empresas todas no final de 21, a 260 sistemas e ferramentas simultâneas na companhia. A gente já reduziu isso para menos de 200. Né? E a gente tem a meta de reduzir até o final do ano para 140. A gente acha que um nível ótimo aí é 100, 110, sendo que metade entre soluções próprias e soluções de terceiros que a gente opera para os clientes. Então,
isso acho que dá um exemplo bom do que é esse trabalho e do quanto de sinergia e de eficiência tem para tirar. É que, naturalmente, você tem esse trabalho para juntar tantas empresas, para crescer de forma inorgânica tão rápido, né? E a gente tendo tido essa virada que a gente teve do ponto de vista macroeconômico no meio do caminho. Agora, se você olhar para o operacional, cara, a empresa cresceu. O mercado de e-commerce cresceu ano passado, segundo a Nielsen, 2%, o e-commerce em geral. A Infracommerce cresceu 25% orgânico. Cresceu mais de 100% se você considerar os M&As, 110%. Então, assim, a força do modelo de negócio, para nós, ela está muito provada, né? Esse nicho que é o que a gente chama... A própria Nielsen chama de fabricante.com, né? Mas a gente chama do direct to consumer, que são as marcas, as indústrias indo direto ao consumidor. Exato. Ele tranquilamente outperforma, ou seja, ele vai necessariamente crescer mais do que o mercado em geral, e ele mostrou isso nesse ano de 2020, ele cresceu perto de 20%, que a Nielsen chama do fabricante.com, versus esses 2, 3 aí do mercado de e-commerce em geral, e continua sendo verdade, a gente continua vendo isso esse ano, que por mais que a gente veja que o bolo não cresce tanto, o bolo do e-commerce, do mercado em geral de consumo não cresce tanto, a fatia do canal direto, ela está crescendo desproporcionalmente ao que cresce o restante isso do mercado. Para a gente terminar esse bloco aqui, vamos ver se depois do intervalo a gente consegue trazer mais água para o Marcelo aqui, que não parou uma máquina. Né? Tá doido, cara. Mas a RI você deixa falar, bicho. Eu vi aí uns 150 sistemas do Marcelo funcionando agora, ao mesmo tempo, integrado. Mas uma pergunta assim, justamente isso, fazendo uma pergunta, como você falou, Direct Consumer, enfim, o nome que você queira dar. A Nielsen diz fabricante.com, cada um... É justamente isso, assim, o que é realmente a tendência? No sentido, vou ser super simplista aqui, vamos pegar o caso da Nike. Por exemplo, a Nike ela pode distribuir via um Mercado Livre, pode distribuir via um varejista, um Netshoes, mas ela também está acelerando muito a distribuição própria, né? O que realmente é tendência e no sentido assim que você também concorre de alguma forma, mas você falou, 2022 já deixou claro que talvez as marcas, esse direct to consumer, ele vai ser acelerado, né? Então as marcas vão querer realmente ter um varejo que acho que é o grande drive para você, para fazer, o mercado está crescendo 2%, tem um trabalho orgânico, mas por exemplo, se a Nike crescer, você também cresce e acaba crescendo meio que... Sim. Sem gasto de energia, né? Exatamente. E só para complementar a pergunta do Saravalli, é aquela questão do P3P, porque assim, você olhando, quando teve a crise, né? O 1P, né? O estoque próprio, queria ter estoque mínimo, né? Por aquela questão do varejo. Eu jogo pro 3P, né? Eu vou ter 3P mais alto e meu 1P vai ficar mais baixo. E agora parece, né? Até conversando com as outras empresas do varejo, né? A gente vê o estoque muito baixo. E talvez, aí a gente não sabe, talvez o pior já passou e as empresas já começam a olhar para um P, né? Já começam a falar assim, opa, acho que toda a turbulência já passou e eu vou começar a aumentar estoque próprio e querer ter uma interação, como você falou, direta com o meu cliente, que isso é brand, né? Awareness, enfim, etc. Como você enxerga também um pouco além aquela pergunta de cenário, né? De milhão, bilhão, né? Se esse é o movimento, em que momento que a gente está, né? Assim, de 0 a 10, né? Será que a gente ainda tem uma avenida para crescer, para caminhar? Ou a gente já caminhou um bom pedaço? Porque também o e-commerce ele muda muito rápido. Né? Eu vou falar primeiro um pouco mais conjuntural, depois um pouco mais estrutural. Né? Top-down, bottom-up. O conjuntural, ou seja, o que é o momentâneo, que até diferente do que era a percepção pública ou até o que o mercado poderia esperar. Assim que eu entrei na Infracommerce, agora nesse meados de 22, ainda tinha uma dúvida do como que o e-commerce ou como que até o direct to consumer reage a poder de compra comprimindo, a inflação pegando, ao juro no alto, ao orçamento das famílias mais apertado, né? E a reação ela foi até surpreendentemente para nós melhor do que o esperado, mas depois de um tempo fica claro o porquê, né? O canal direto, ele é o canal de longe mais rentável para o fabricante, né? Para a marca, para a indústria. Isso é assim, bastante óbvio, porque a marca, né? Se eu tenho a minha caneca e eu vendo para Calunga vender minha caneca, eu tenho o markup 2, grosso modo a Calunga põe markup 2, o cliente paga um markup 4 e cada um fica com uma parte disso. Se eu, fabricante de caneca, vou direto a você, eu tenho um markup 4. Né? E com isso eu consigo trabalhar frete grátis,
promoção, tráfego pago. Eu consigo fazer uma série de coisas assim, para inclusive ficar competitivo em relação a essa turma que opera muito bem. Então a gente viu muito desse movimento acontecer, né? Das marcas jogando estoque para o canal direto, até numa maneira de, como é que eu vou dizer, equilibrar a pressão sobre os COGS, né? Então tá todo mundo tendo pressão de custo, e, eventualmente, para preservar a margem, você precisaria subir preço. Sim. Ou você coloca mais estoque no canal mais rentável e não sobe ou sobe menos o preço em geral para todo mundo. E a gente viu que isso aconteceu muito, né? Porque também as marcas e as indústrias têm essa sensibilidade de que eu não posso só pensar em recompor minha margem se o produto ficar fora do affordability do meu cliente. Sim, então, se eu puder subir menos, né, melhor. Então... diferente até do que poderia ser a percepção, assim, esse momento mais estressado, ele ajudou a turbinar o canal direto por ser o canal mais rentável. Agora, do outro lado mais estrutural, vai mais na linha do que o Alex estava falando, assim, as marcas estão cada vez mais querendo esse contato direto. A gente lá, claro, acompanha muito de perto eventos como a NRF, né, que é o maior evento global de varejo, e a gente levou uma comitiva para lá, e assim, é impressionante, todo mundo volta de lá falando isso, que era um evento de varejistas que virou um evento de marcas e indústrias, né? Quem são os grandes panelistas, quem são os stands mais procurados, quem são as pessoas proeminentes que estão lá, são caras de marcas e de indústrias e não mais os caras do varejo. Por quê? Porque tem até um consultor que é próximo nosso lá, que é o Marcos Lisboa, que fala, a indústria está varejando, está querendo varejar e está varejando, né? Tem muito benefício aí que não só a parte econômico-financeira de você ter mais margem, né? Tem o benefício do contato direto com o consumidor e o benefício, que hoje talvez seja a coisa mais importante de todas, dos dados, né? Você concentra você o controla. Comportamento do consumidor. Então, ao ponto do Alex, por que não uma marca como uma Nike, como uma Adidas ou como qualquer uma dessas marcas... A Nike, inclusive, acho que tem um top-down global lá em que eles não podem vender na Amazon, em marketplaces, etc. Porque o marketplace existe, e eu não tô falando que isso é errado, mas isso é muita competência dele, mas eles existem, em certa forma, arbitrando contra as marcas. Porque se ele tiver que pegar o dado do seu cliente Nike, que ele viu que tá propenso a comprar um tênis preto, se tamanho 39... Ali por 10% de desconto, ele vai jogar. Exatamente. Você pegou a própria inteligência artificial vai jogar. Vai jogar. Olha a dica. E, cara, tá errado? Não tá. Esse é o business dos caras. Eles têm que fazer isso. Só que, para as marcas, elas estão sendo arbitradas. E, assim, o que a gente viu acontecer... Aí os Estados Unidos, né, é um exemplo repetitivo, mas é sempre o exemplo. Então, a Amazon nos Estados Unidos o pessoal brinca, fez terraplanagem. Pega qualquer um, assim, Best Buy, Sears, assim, you name it, qualquer um desses já faliu uma ou duas vezes, ou tá em recuperação judicial, porque a Amazon, assim, terraplanou, varreu essa galera com esse tipo de competência, mas esse modus operandi de arbitrar contra as marcas, que é exatamente o que a gente, por quase ser um marketplace white label, a gente oferece toda a estrutura de um marketplace, mas sem essa arbitragem contrária à marca. Sim. Então, eu nunca vou usar dados de um contra o outro, né? Nunca. Então, essa é uma premissa do nosso negócio. Então, conjunturalmente, eu tenho essa pressão inflacionária e de macroeconomia dando um boost no canal direto, e do ponto de vista estrutural, principalmente pelos dados e por essa forma. E, cara, porque essas marcas também não são tontas, né? Eles viram o que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Além dessa coisa de simplesmente arbitrar preço e preferência do consumidor, a Amazon tem uma coisa que eles fazem muito e fazem muito bem, que é marca própria. Então o cara pega a mala da Samsonite, que tá vendendo muito bem, vai lá na China, faz uma muito parecida e coloca o preço 20% abaixo e coloca no preferidos do editor da Amazon. E, cara... Entrega no mesmo dia. Entrega no mesmo dia e não vende mais 3 malas da Samsonite no marketplace. Então, as marcas estão se dando conta disso e estão, aparentemente, querendo se defender, de certa forma, operando um e-commerce próprio. Essa é a nossa percepção. Ô Marcelo, vou deixar uma última pergunta aqui, mas pedir para você responder depois do intervalo, que é uma pergunta bem existencial, né?
Tô pensando aqui, pode ser uma grande besteira, mas no sentido de que no começo a gente tinha ali os apps totalmente individuais, né? Então você vai comprar uma pizzaria, era um app da pizzaria, um app da fabricante de sapatos, de tênis, de perfume e tal. Aí surgiu o conceito de super app, né? Compra aqui no meu super app que você tem tudo lá dentro. Mas eu tô vendo aqui depois do seu discurso que a gente talvez esteja voltando pro conceito lá inicial. Vai falar assim, pô, vem aqui na minha marca, você vai ter o meu produto. No meu app exclusivo. Meu app exclusivo com o melhor preço. Vai ter loyalty, vai ter loyalty, experiência de compra, fidelidade, etc. Então, a gente vai fazer um intervalo, a gente responde essa e outras. Depois a gente, lógico, vai falar sobre os resultados também aqui da Infracommerce. Beleza, pessoal? Então, daqui um segundinho a gente volta com o nosso SaraCast especial aqui com a Infracommerce. Até mais. Tchau. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Fala pessoal, voltamos aqui ao nosso SaraCast especial com a Infracommerce, com o Marcelo, que é diretor de Relações com Investidores. Eu deixei no último bloco, aqui no bloco anterior, uma pergunta para o Marcelo, que é a última pergunta existencial, né? Vamos... Mas essas são boas. A gente se empolga aqui. Mas é justamente essa visão, assim, porque eu vejo particularmente, né? E assim como usuário, mesmo consumidor, de dar um passo para trás, né? Porque às vezes a gente tem um super app ali, eu falo assim, pô, tem tanta coisa, né? Sou bombardeado, dá vontade de falar assim, puta, para de me mandar coisa. Por exemplo, se eu consumo café aqui, pô, essa empresa sabe que eu gosto de café, sabe que mas não adianta me mandar Guaraná, porque eu não vou comprar Guaraná, não sou consumidor de Guaraná. Que nem aplicativo de corrida que você pode comprar cripto lá dentro. Então, eu acho que, pô, o conceito super app é legal, mas eu entendo também justamente o inverso, pô, as empresas fazendo um marketing ali agressivo naquilo que é o consumidor, né? Eu gostaria muito mais de receber. E no final das contas, hoje a informação corre muito rápido. Eu falo, pô, se naquele marketplace está R$10, mas aqui eu tenho a R$9,90. Tá, um descontinho muito pequeno, mas aqui tem frete grátis, aqui tem loyalty, aqui tem prêmio. Pô, eu vou acabar saindo do marketplace ou do super app e indo pro cliente final, né? Pro fornecedor final. Né? Não, é uma reflexão muito boa. Me ajuda. Mas talvez a gente saiba isso daqui a 10 anos, né? Me ajuda a não ir muito longe aqui. Eu vou tentar ficar mais restrito aqui no tempo. Mas
A nossa visão lá na Infracommerce sobre isso é que, sim, tem um movimento um pouco de certa forma, como você colocou, de volta a uma relação direta, porque o que a gente sente é que as marcas estão sentindo falta disso, tanto do ponto de vista de margem, quanto do ponto de vista de, como a gente falou no bloco anterior, ter o acesso aos dados de quem é esse consumidor, como ele está consumindo. Mas, fazendo um contraponto aqui, também é muito o que a gente acredita. A gente acredita muito que daqui 5, 10, 15 anos que seja para frente, esses modelos vão coexistir. Né? E o pessoal, às vezes até no mercado financeiro, tem muito uma cabeça binária, assim, né? Do tipo, A ou B, né? Ou todo mundo vai fazer e-commerce próprio com a Infracommerce. Não, aí projeta mentira. Eternamente. Assim, não, aí se tem alguma notícia de uma empresa que internalizou, resolveu fazer sozinha. Ninguém mais vai fazer. Cara, assim, tem espaço para coexistir em vários modelos, mas dá para separar isso em 3 grandes grupos, que é o cara que fala que vou fazer dentro de casa, né? Eu vou abrir um parênteses rápido sobre isso, que é uma piada nossa lá também, que assim, o que é exatamente esse dentro de casa, né? Porque quando o cara fala que vai fazer e-commerce dentro de casa, então o que faz, para falar alguns dos caras do setor, o que faz a VTEX, que faz plataforma? O que faz a ClearSale, que faz antifraude? O que faz a Stone? O que faz... Então assim, na verdade, o cara faz um bando de fornecedores diferentes, que se ele quiser atingir um nível de complexidade de serviço alto, vão ser 30, 40 fornecedores diferentes, e diz que faz dentro de casa, por quê? Porque ele cadastra promoção e sobe banner, assim, ultra estratégico. Mas assim, ok, é um modelo de ver, um jeito de ver, e vai ter gente que vai fazer assim. Vai contratar a VTEX, vai contratar o outro e vai tentar tocar da sua forma. Tem o nosso modelo, que é o modelo do full commerce, que entregue tudo na minha mão, deixe um take rate comigo e eu vou cuidar de tudo. Vou cuidar da plataforma, do seu site capturador de pedidos, vou cuidar de pagamentos, vou cuidar de dados de BI, vou cuidar de logística. Né? Esse é um modelo que a gente acha que vai continuar existindo e vai crescer pelos próximos anos. E tem o outro modelo, que é o modelo do marketplace, né? Que também é um modelo que aí iria mais pro lado do super app, ou de uma coisa de compre tudo num lugar só, que, assim, até para alguns tipos de negócio faz mais sentido, né? Assim, tem alguns tipos de negócio talvez mais comoditizados, ou que tenham menos diferenciação de marca, ou que tenha menos importância essa coisa dos dados, ou até negócios muito menores, o long tail, né? O cara que vai ser o pequenininho, esse sempre vai ser o cliente do marketplace. Ele sempre vai ser muito bem atendido pelo marketplace, porque, convenhamos, você ter um pequeno e-commerce e ter toda a estrutura de um Mercado Livre para fazer a entrega com muita eficiência, para rodar o pagamento sem fricção, para tudo funcionar muito bem, é ótimo. Mas a gente acredita um pouco diferente da opinião, assim, vai ser assim ou tem que ser assim. Existem, no mínimo, esses 3 modelos que vão coexistir. Os caras que vão fazer dentro de casa, os caras que vão assumir o nosso modelo de eu vou entregar para alguém que sabe fazer e que vai entregar de ponta a ponta com um altíssimo nível de serviço para mim. E também vai ter o cara que vai falar, não, eu prefiro deixar no marketplace, minha operação é menor, eu deixo lá um take rate maior com eles e eles rodam tudo por lá, sem se importar tanto com essa coisa de arbitragem de dados para cá e para lá, que é o que a gente falou no bloco anterior. Então, para eu me conter um pouco nessa resposta, acho que é por aí. Acho que, na verdade, modelos diferentes vão coexistir e o mercado é grande o suficiente para abarcar isso. Só no nosso nicho, no nosso mercado, a gente estima que tenham mais ou menos 20 mil marcas em indústrias. Estou falando na América Latina toda, né? E é mais ou menos meio a meio. 10 mil Brasil, 10 mil resto da América Latina. Assim, a gente tem 600 clientes. A VTEX deve ter 2 mil. Então, assim, tem muito espaço para todo mundo crescer, mesmo dentro desses sub-nichos diferentes. Tá. Marcelo, a gente passa o tempo muito rápido aqui. E a gente nem fala dos números ainda, né? E aí você citou alguns números no bloco anterior rapidamente. E a gente sempre fica mal acostumado, né? Vocês tiveram um ano muito bom de rápido crescimento. Como você falou, acho que é muito superior à média do setor como um todo. E aí a gente, analista preguiçoso, sempre fala assim, beleza, né? Arrasta para direita e fala, então vai entregar esse ano. Como é que, vamos pegar assim, fazer um resumo de 22 já projetando 23, assim, 23 é um ano de seguir nessa tendência, enfim. Não. Em termos de receita do top line, né? Com certeza não. Por causa também do que a gente introduziu no começo, é exatamente o outro momento. Agora é o momento de
colocar a bola no chão, encontrar toda a eficiência, toda a sinergia que a gente tem para encontrar de todas as aquisições, desse crescimento que aconteceu tanto orgânico quanto inorgânico nos últimos anos, e focar em geração de caixa, em melhora de rentabilidade, em geração no final do dia de lucro líquido de última linha pro acionista, o mais breve possível que a gente conseguir. Então o foco agora tá todo voltado para a geração de caixa na companhia. Então a gente passou, diga-se de passagem, muito bem essa fase de crescimento, né? Vamos olhar de novo muito rápido para o filme. 2018, uma empresa de 100 e poucos milhões de faturamento. Fast forward para 2023, para ultrapassar 1 bi, você não cresce 10 vezes sem nenhuma dor de crescimento, como o Alex colocou bem. Sim. Então tem dor de crescimento. Essas dores, parte delas são essas ineficiências e essas sinergias que a gente precisa buscar. E esse é o ano disso acontecer. 2022 já foi muito pródigo no sentido de me ajudar do ponto de vista de contar a história aqui, a começar a mostrar os efeitos dessa sinergia e dessa eficiência. Aonde que eu vejo os efeitos dessa sinergia e dessa eficiência? No EBITDA que cresceu de forma, assim, consistente, considerável, né? Eu saí de 20 milhões de EBITDA em 2021 para mais de 100 milhões de EBITDA em 2022, com uma margem que era até maior do que a que a gente esperava quando a gente projetou o ano. Só uma curiosidade aqui, quando você fala 100 de EBITDA, mas o último trimestre foi, sei lá, 40% disso, né? Sim, a gente tem uma sazonalidade forte de segundo semestre. É sazonalidade ou o analista preguiçoso que nem nós aqui, vou pegar esses 40 e multiplicar por 4 e Não é justo você multiplicar os 40 por 4, porque é um negócio que o segundo semestre é muito mais importante do que o primeiro, porque as datas principais estão todas concentradas ali. Final de ano, Black Friday principalmente, que é uma data forte pra gente, por ter artigo esportivo, eletrônico, etc. Então é muito concentrado no final do ano. O resultado vem mais no final do ano, exatamente como a gente viu nesse último trimestre agora. Então, não é para projetar, não é para fazer vezes 4, mas a gente deu um guidance exatamente de EBITDA para o ano que vem, que é um range de 150 a 170 milhões. Para esse desculpa, 23. Eu tava em 22. Em 22, olhando para 23. Isso, A gente 150. Deu esse guidance de 150 até 170. Com um ponto importante. Pô, mas 150, 170, falando crescer uma média de 50% a 70%. 50%, 70%. Só que esse crescimento, a gente vai encontrar ele muito mais em eficiência em SG&A, sinergia, e todo esse trabalho que a gente está fazendo do PMI que eu falei, a finalização desse trabalho, do que no forte crescimento de receita. Então, a gente não acha que é ano para crescer 25, 30 orgânico como a gente cresceu ano passado. Vai ser ano de crescer um pouco menos, né? Vai ser ano de colocar a bola no chão, de olhar com muita prioridade para a geração de caixa, e é isso que a gente vai fazer, né? Mas vamos continuar crescendo. Como você colocou bem, a gente tem uma base de clientes muito importante que tem um carry, assim, que mesmo sem a gente fazer nada, entre aspas, né? O pessoal me ouvir falar lá, fazer nada vai matar, né? Mas assim, só da gente ter uma base de cliente que cresce um ano contra o outro, eu tenho um negócio que é meio protegido de inflação, porque como eu tenho take rate, quando o meu cliente aumenta o preço, eu estou aumentado junto, porque eu tenho take rate em cima do GMV dele. Então, para nós sempre temos essa base. Agora, é momento de comprar crescimento? Zero. Não, esse momento acabou. A gente vai surfar um crescimento grande ainda por conta de toda essa especificidade de um mercado que ainda cresce e cresce mais do que o mercado e-commerce em geral, mas a gente vai focar em geração de caixa, em rentabilidade, em lucratividade nesse próximo biênio, triênio que vem aí, 23, 24, 25, o mandato agora é esse, assim como em 2019 era, a gente precisa acelerar, crescer, ganhar escala, agora ganhamos a escala, somos o líder claro e absoluto Brasil e América Latina, agora é o momento de colocar a bola no chão, buscar todas as eficiências e sinergias e destravar esse valor, esse resultado nos próximos anos. E quando você fala de geração de caixa, vocês também têm algum guidance de CAPEX para esse ano? Temos. A gente tem um guidance de CAPEX que ele... Assim, a gente teve um 2022 na linha disso tudo que a gente está falando, e até quando eu falei da integração dos sistemas, né? Quando eu saio lá dos 260 sistemas para chegar em 200, tem muito desenvolvimento de novos sistemas também, porque às vezes eu pego 3 ou 4 sistemas de empresas diferentes e eu preciso desenvolver um novo para integrar tudo isso ali dentro. Então, eu tenho um CAPEX que está muito estressado em 2022
e que não é o nível né, analista preguiçoso, não pegue o CAPEX de 2022 e entenda-o como normalizado, né? Porque foi um CAPEX estressado por esse momento intenso de integrações que a gente está tendo. Foi um CAPEX na casa dos 200 milhões. A gente já acha que em 2023 ele fica bem mais comportado na casa ali dos 120, mais ou menos, deve ser por aí que ele fica. Então a gente vai gerar um excesso do que seria um fluxo de caixa simplificado, EBITDA menos CAPEX, a gente já vira de um negativo em 2022 para um valor positivo entre 10 e 50 milhões em 2023. Né? E aí a gente vai também aos poucos trabalhando essa questão do que a gente falou da despesa financeira, né? E a ideia é que a gente consiga encontrar eficiência para que no nosso fluxo de caixa a gente passe com próprias forças, sem necessidade de mais nenhuma captação nem nada, a pagar esses juros e aí entrar numa linha de que eventualmente, virtualmente, no ano seguinte que eu consigo começar a andar com esse fluxo de caixa dos financiamentos, eu virtualmente estaria pagando dividendos. Claro que é uma empresa de tecnologia, sempre tem investimento necessário, mas o caminho que a gente enxerga é esse. É um caminho de ter construído um crescimento muito forte, de uma forma que, assim, mesmo na época do IPO, durante o roadshow, assim, você imagina um alemão maluco lá falando que ia comprar meia dúzia de empresas, ia dominar o mundo, ia ser o número 1 do mercado dele, cara, os caras falaram, tá bom. E o cara fez, né? Entregou. E agora ele tá dizendo, eu vou entregar geração de caixa, rentabilidade e lucratividade. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que quem acreditar vai para um... Só olhar para trás, né? Quem acreditar vai para um passeio bem importante, bem legal de geração de valor nos próximos anos. Só para fazer umas simulações aqui, né? Gerando esse free cash flow de 10 a 50 milhões, ele tem um destino de manter dentro da companhia, de sustentar o CAPEX de 24, 25, enfim, ou vai ser utilizado até para reduzir a alavancagem? Não, ele ainda vai ser consumido pelos juros. A gente ainda vai ter mais juros do que esse surplus de EBITDA menos CAPEX. Então, nesse primeiro momento, a gente virou essa primeira parte do fluxo de caixa. Mas é uma boa notícia que hoje eu vi uma projeção, né, de um banco, inclusive, falando que a Selic fecha esse ano, eu até coloquei no Twitter. Em 11. 11,25. Esse ano de 23. Isso é bom, se eles estiverem certos. O pessoal tá otimista aí. É exagero. E aí, inclusive no último balanço, vocês divulgaram algumas movimentações no quarto trimestre, né, de estrutura de capital, né? Debêntures, enfim, outros movimentos. Tem mais algo a ser feito que você acha que faz sentido alongar, enfim? Cara, passar o perfil um pouquinho da dívida, também, né? Claro. Liability, Não, no curto prazo não tem mais nenhum movimento a ser feito. A gente fez alguns movimentos que foram 3 principais de otimização de estrutura de capital. Então a gente fez um aumento de capital no ano passado, inclusive num momento super estressado já, foi ali em setembro. Não vai ter nenhuma surpresa, não. Brincadeira, né? Não. A gente levantou 400 milhões com os sócios, foi um aumento de capital privado com os sócios atuais, que ajudou a deixar o perfil da estrutura de capital um pouco melhor. Junto disso, a gente fez uma renegociação daquilo que a gente chama que é o Seller's Finance, né? Que é o que a gente tem a pagar aos acionistas vendedores das empresas com que a gente fez M&A, que é assim, uma dívida super tranquila, porque esses caras estão dentro da empresa, então eles não têm interesse nenhum de subir a alavancagem da empresa ou de ferrar a empresa. Então a gente conseguiu renegociações boas, com ajuste de preço, com prazo esticado. E terceiro e último passo, que foi o que a gente divulgou agora no quarto trimestre, foram as renegociações daí com os grandes bancos, né? Que assim, a gente não tinha corda no pescoço com banco nenhum. A gente tinha o grosso do vencimento para 4, 5 anos, mas algumas coisas mais curtas que a gente tinha, também diferente do que pode ser a opinião pública nesse momento, que o crédito está estressado, porque o banco isso, aquilo. Cara, a gente, por parceria nossa, por competência do nosso financeiro, o que quer que você queira dizer, a gente conseguiu renegociações super tranquilas, com spreads muito parecidos com os que a gente já tinha, né? Então a gente está vendo empresas grandes captando a CDI mais 4, CDI mais 5, a gente ainda está abaixo de 3 o nosso spread, então eu acho que é super fair, com o prazo sendo esticado e conseguindo rolar. A gente tinha prazo de 1 ano e meio que foi para 3, a gente tinha prazo de 1 ano que foi para 4. Então, assim, tá super equalizado. E para nós tá assim, claro que ter dívida nesse momento
ninguém quer ter, né? Você não quer ter que lidar com uma Selic de 15% ao ano, mas dentro daquilo que eram as possibilidades que a gente tinha de otimizar a estrutura de capital, ela está muito controlada nesse momento, e a gente tem aí essa possibilidade de entregando esse plano de geração de caixa, esse plano de virada, entrar num eixo melhor ainda nos próximos anos, no sentido de reduzindo a alavancagem aos poucos. Quanto você está de dívida líquida hoje? Dívida líquida tem mais ou menos uns 250 milhões. Só. Então vocês estão projetando já o EBITDA, eu estou falando de uns 5,5 vezes EBITDA. Por aí. Assim... Por aí. Entre por 5 aí, e 6. Por aí, entre 5 e 6. Que é assim... Se você olhar um passado recente, assim, 20 era normal, né? Sim, então, talvez, sei lá, talvez 150 vezes, como a gente viu algumas coisas, era meio esticado. Mas 5 parece meio exagerado. Sim. Enfim. O IPO foi a quanto? Você lembra o múltiplo? O IPO foi a R$16. Não, de EV/EBITDA. Eu não lembro qual foi o EBITDA como você falou, já foi tradado a 20, né? Eu lembro quando foi o EBITDA de 2020, mas de 2021 foi 20 milhões. Então, E só fazer umas contas aqui para quem não está tão familiarizado. Não há muito tempo atrás, também a empresa já foi negociada a mais de 2 bi de reais, hoje vale cerca de 600 em bolsa. 600, 700 milhões. Então, assim, esses movimentos fortes que a gente tem do mercado para cima e para baixo, né? O momento óbvio para empresas de tecnologia com alavancagem, etc., não é o melhor. O pessoal tem olhado para outros setores, para outras opções. Mas, de novo, eu volto no ponto que eu fiz antes. Assim, essa é um pouco da frustração que eu tenho com o mercado financeiro, né? O pessoal gosta de olhar para o ciclo quando ele parece que já está quase terminando, né? Sim. A gente está claramente no low de um ciclo. Né? Deveria ser esse momento, e a história mostra que os caras que fazem dinheiro grosso são os caras que têm estômago para esses momentos de grandes volatilidades. E quem sai de um piso desse que a gente está com a perspectiva que a gente tem de chegar no futuro em um negócio gerador de caixa, etc., teria um ridezinho aí bem legal para cumprir de geração de valor ao longo dos próximos anos. Agora, obviamente, para o curto prazo precisa ter estômago, porque não é o setor preferido, não é o perfil de empresa no sentido de ser uma empresa alavancada. Agora, quem aposta nesses momentos normalmente costuma se dar bem no longo prazo. Sem fazer contas agressivas, mas aí a gente deixa a recomendação, é a nossa parte aqui, né? Mas acho que daria para encontrar, sem fazer muita mágica, aí mais de 100% de upside, olhando para os múltiplos que já foram negociados, tanto o setor como a empresa. A gente fez a captação, o aumento de capital em setembro a R$5. Né? O papel hoje está R$1,70, R$1,80. Sim. E Marcelo, muito obrigado, a gente se empolga aqui, vamos conversar mais vezes, vamos esperar o resultado, né, do primeiro tri, depois atualizar o case, muito gentil. Deixa aqui para quem quiser acompanhar também o site de RI, né, de vocês, que lá tem todas as informações. É o ri.infracommerce.com.br, lá tem todas as informações, a gente sempre encoraja o pessoal a mandar e-mail para a caixa de RI, que é o investor@infracommerce.com.br, a mandar mensagem para a gente pelo site de RI, a se cadastrar no mailing, que é um negócio importante, porque você recebe as nossas notícias. Então a gente está sempre aberto aí a receber questionamento e conversar com o investidor pessoa física também. A gente tem muito interesse nisso. É isso aí. Se for para colocar elogios no LinkedIn, manda lá para Marcos Saravalli. Se for críticas, manda Marcelo Corber. Isso. Ô Marcelo, fala do seu projeto também, acho que é bacana, né? Legal. Eu tenho um projeto pessoal, que é um podcast também, que é um negócio que eu queria fazer há muito tempo, em que eu convido os meus colegas RIs, né, chama Fale com RI, inclusive, que é uma brincadeira, uma anedota com aquela seção do site que é horrorosa, né? Porque só aquele formulário, não tem muita interação. Então a ideia é fazer um Fale com RI com mais interação, então eu tenho levado... E onde que fica? Onde que quem quiser pesquisar, onde que fica? Eu tenho uma página no Instagram, que é o @FaleComRI_podcast, igual no YouTube, e também tá no Spotify. Aí também tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, todas essas plataformas de podcast. Dentro do que a agenda permite, que não é muito, você vai ver que tem alguns meses assim entre um episódio e outro, mas tem sido muito legal. Então o pessoal que gosta, assim, quiser acompanhar, tem um último episódio aí que saiu com a Lavi, que é uma consultora muito boa, então... Fez com o Max Boa, nosso amigo aí. O Max participou, foi co-host comigo, foi chique o negócio. Cara...
Pô, muito bom. Marcelo, então, pessoal, ri.infracommerce.com.br. Beleza? Marcelo, pô, muito gentil, muito obrigado. Não tô no nome aí da Infracommerce, como sempre, nos recebendo muito bem aí. Vamos acompanhar os resultados. E sempre que precisar também, a casa está aberta. O mesmo vale para vocês, porta sempre aberta da Infracommerce, a minha pessoalmente também, porque vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre que quiser eu tô aqui. Muito bom. É isso aí, valeu Alex, obrigado, até Marco, semana que vem. Esse foi o nosso SaraCast de hoje, especial aqui com a Infracommerce. Qualquer dúvida é só procurar o time de RI e a gente se vê aqui semana que vem. Até mais, tchau! Valeu!